convidar você a se colocar em pé. Aleluias, ou aleluia. E quero convidá-lo a abrir tua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 20, no verso 10 em diante. E quando você encontrar, você pode dizer glória a Deus. Amém? João, capítulo 20, nos versos 10 em diante. Amém? Cadê o povo mais feliz da terra? Glória a Deus. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor. Então os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou chorando junto à entrada do sepulcro. Enquanto chorava, baixou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde estivera o corpo de Jesus. Diga comigo, o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se e viu a Jesus ali em pé, mas não percebeu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando tratar-se do jardineiro, ela respondeu: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o irei buscar. Diga comigo, e eu o irei buscar. Coloque a mão sobre a tua cabeça e declare assim comigo: Senhor Jesus, eu não saí da minha casa à toa, e eu não aceito que os ruídos de comunicação impeçam a compreensão dessa palavra. Eu clamo que o teu Espírito fale ao meu coração e que de mim caia toda a resistência à revelação do Senhor. Eu clamo no nome de Jesus que esta palavra seja como uma espada afiada, ao ponto de separar a alma do espírito, a espinha da medula. E a ti, Senhor, sejam cativos os meus pensamentos e o meu coração, terra fértil, para que essa palavra frutifique a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Essa palavra é do Senhor, somente dele. Somente Ele pode falar ao teu coração. Quem é o Deus que conhece a mente e o coração do homem, senão o nosso Deus? Nós poderíamos querer falar muitas coisas, mas tudo que nós falássemos que não fosse pelo Espírito, seria uma palestra. E eu tenho certeza que você não saiu da sua casa para ouvir uma palestra. A palavra do Senhor, ela tem poder de transformar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a partir do entendimento. Quando nós compreendemos o que Deus está falando ao nosso coração, então a nossa mentalidade muda, os nossos pensamentos mudam, porque nós compreendemos a verdade do céu ao nosso respeito e acerca de tudo aquilo que Ele planejou para nós. Amém ou não amém? O povo mais feliz da terra está aqui? Ih, meu Deus, não sei. Fiquei com dúvida. É o Espírito do Natal que está fazendo isso? Não deixa não, em nome de Jesus. Essa palavra de João, no capítulo 20, fala acerca do momento em que Jesus estava sepultado e que era o 3º dia desse sepultamento. E os seus discípulos estavam em momento de luto, vivendo a angústia do luto. E eles estavam se preparando, né? A Maria e as outras mulheres, Maria Madalena, estava indo, se preparando para ir em direção ao túmulo. Elas estavam indo lá para cuidar daquele lugar. E quando elas chegam no sepulcro, no jardim do sepulcro, elas se deparam com a pedra removida.
E ao olhar para dentro do sepulcro, elas não encontram o corpo de Jesus. A palavra de Deus fala que imediatamente elas saem correndo, desesperadas. Elas vão até os discípulos, elas vão até Pedro e os demais discípulos e elas falam: roubaram o corpo do Senhor. E Pedro vem correndo, entra naquele jardim, observa o sepulcro e realmente Jesus não estava ali. E o que chama a atenção é que esses discípulos, eles vão embora. E Maria fica à porta do sepulcro chorando copiosamente, porque doía nela não ter o corpo de Jesus no lugar que deveria estar. Doía em Maria o sentimento de saber que Jesus não estava no lugar que ele deveria estar, humanamente falando. Porque a intenção do coração de Maria era estar todo o tempo ali naquele lugar, cuidando daquele que a libertou, cuidando daquele que transformou a sua vida. Quem era Maria Madalena? Algumas pessoas dizem que ela era uma prostituta, mas a palavra do Senhor a descreve como uma mulher que era possuída por 7 demônios e que não tinha paz. Uma mulher que já tinha passado por todo o ambiente das religiões da época, e ninguém conseguiu libertá-la. Imagina você perder a consciência, você não conseguir trabalhar, você não conseguir estudar, você não conseguir formar uma família, você causar medo nas pessoas que convivem com você, você não ter direito de habitar na sociedade por causa das condições de endemoniamento. Era a condição de Maria. Uma mulher que estava vivendo dias terríveis, isolada dentro da sua casa, e quando saía, nem pelo nome ela não era chamada. Então nós vemos uma mulher que sabia reconhecer o que Jesus tinha feito por ela, e mesmo que fosse para cuidar de Jesus morto, ela estava disposta a ir até o fim. A dor de Maria, ela já tinha sofrido a dor de Jesus morrer, mas agora ela estava passando pela angústia de ver Jesus sendo levado, o seu corpo sendo levado. E quando eu leio isso daqui, nós precisamos discernir que a palavra do Senhor, ela vai muito além daquilo que nós lemos. Esse é o grande segredo da Bíblia, diferente de qualquer outro livro que você possa ler. Porque a Bíblia, ela se revela todo dia. A Bíblia conta para você algo que você leu ontem, mas não entendeu. Você lê hoje e você fala: não acredito. Meu Deus, de um livro que tem essas páginas, você faz outros 60, 70 mil, milhões de livros por causa das revelações que Deus dá. E quando a palavra do Senhor, nesse texto, fala acerca do corpo de Jesus, aqui eu quero chamar a sua atenção. Porque o corpo de Jesus, descrito em Coríntios, é a igreja. O corpo de Cristo é a igreja. E nós estamos vendo uma mulher diante de anjos, pedindo o corpo de um homem morto. Você já carregou alguém desmaiado? Alguém aqui já carregou alguém desmaiado? Pesa ou não pesa? Pesa muito ou pouco? Imagina morto há 3 dias. Será que pesa? Pesa muito. Mas aquela mulher estava disposta a carregar um homem morto. Ela fala assim: me diz aonde é que ele está, que eu vou buscar. Ela estava disposta a buscar o corpo de um homem morto, independente do peso que ele pudesse ter, para colocar no lugar que precisa estar. Sabe o que Deus está falando comigo? Que é tempo de nós sairmos da zona de conformismo. É tempo de nós pararmos de aceitar tudo que o diabo tem proposto. É tempo de nós pararmos e analisarmos o que foi que Deus prometeu. Como foi que Deus prometeu? Em quanto tempo Deus cumpriria? Como foi que Deus liberou essa promessa? Em que tempo da minha vida? Maria estava ali indignada por causa de um Jesus morto, de um corpo. E muitas vezes nós estamos vendo
a unção se esvairir da nossa vida. Estamos vendo o ministério se esvairindo da nossa vida. Estamos vendo a família, a vida profissional, os sonhos, tudo aquilo que Deus te deu. Nós estamos vendo o diabo colocar dúvida no coração. Estamos achando que está tudo bem. Vamos voltar para casa. Vamos voltar para casa. Como os discípulos fizeram. Vamos voltar para casa. Não tem o que fazer. Vamos voltar para casa. Não, peraí. Tem que ter alguma coisa para fazer. Primeiro, tem que doer. O que você está perdendo não pode ser substituído por outra coisa. Aquilo que você viveu em Deus, as coisas, as experiências que você já viveu em Deus, não tem como substituir. Não existe. Gente, quem já teve uma experiência com o Senhor, uma sequer, não consegue ser preenchido por mais nada nessa terra. Porque precisa daquilo que o céu tem para derramar. E nós estamos achando que não, está tudo bem. Eu não estou fazendo mais parte do ministério, mas está bom, agora eu vou arrumar um outro emprego. Graças a Deus, eu recebi férias, agora vamos ter aí um período de férias, que não existe férias espirituais e tão pouco ministerial, a igreja não para. As curas precisam continuar acontecendo, as libertações precisam continuar acontecendo, a igreja não para. Mas a gente se engana no final do ano e a gente começa a achar que pode substituir essa presença. Maria, na sua determinação, ela não aceita substituir a presença, ela não aceita sair daquele lugar enquanto não houvesse uma resposta. Ela não aceita sair da porta do sepulcro até que alguém dissesse para ela aonde é que estava o corpo. Porque ela não estava perguntando por Jesus. Jesus já tinha morrido. Aonde é que estava o corpo? E eu pergunto para você, você sabe onde é que está o corpo? Bispa, não sei, estou me sentindo um dedo solto. Estou me sentindo uma orelha vagante. Estou me sentindo um pé ambulante, não sei nem para onde é que eu estou ligado. Você sabe onde é que está o corpo? Bispa, não sei. E você está indo para a sua casa normalmente como se nada tivesse acontecido? É que eu estou preocupado com a minha vida. Eu estou preocupado com as coisas que eu tenho que resolver. Eu estou preocupado com o meu casamento. E você consegue resolver sua vida sozinho? Porque eu não consegui resolver a minha sozinha de jeito nenhum. Eu precisei de socorro do alto. Eu preciso de Jesus para ser mãe. Eu preciso de Jesus para ser esposa. Eu preciso de Jesus para ser pastora. Eu preciso de Jesus para ser profissional. Eu preciso de Jesus para administrar minhas finanças. Eu preciso dele o tempo todo. Como que nós achamos que a vida fora de Cristo? Não existe eu fora dele. Tira um peixe da água para ver o que acontece. Se ele não morre. Nós fomos criados nele, para ele, por ele. E estamos achando que há vida fora dele. Nós estamos conectados naquele que tem a vida, ele é a fonte inesgotável. E ele precisa que você esteja ligado nele para que ele possa frutificar na sua vida. Tantas promessas que ele fez. E não aconteceu, amém. Deus não é homem que minta e não é filho do homem para que se arrependa. Se não aconteceu, não tem, amém. Senhor, aonde é que está o corpo? Eu preciso ter o corpo, eu preciso estar com o corpo. Ainda que me seja pesado, ainda que me seja difícil de carregar, ainda que eu tenha todas as dificuldades e enfrente todo tipo de questionamento, eu preciso do corpo de Cristo. Vocês estão entendendo isso ou não? Mas, bispa, o corpo estava morto. E é aqui que me pega. Porque ela não estava pedindo o corpo vivo. Ela estava lutando por um corpo morto. Por gratidão a tudo que o Senhor já tinha feito na vida dela. Eu vim na igreja hoje e não senti nada. Eu vim na igreja amanhã e não senti nada, não vou mais na igreja não. A Bíblia fala que não é quando eu sinto. A Bíblia fala que é quando eu creio que eu vejo a glória de Deus.
A Bíblia não fala que é quando eu vejo, quando eu ouço, quando eu sinto um arrepio. Fala que é quando eu creio. E crer é um verbo de ação. Eu decido crer. Eu decido fazer uso da palavra. Eu decido me atualizar nessa palavra e decido colocá-la em prática. E quando eu faço isso, eu me torno um crente inconformado. Eu me torno alguém que não aceita qualquer coisa. Eu me torno alguém que o diabo não faz piada. Porque ele sabe que eu não vou aceitar aquilo que ele está propondo. Os discípulos voltaram para casa, Maria fica na porta. Ela olha para dentro do sepulcro, 2 anjos. 2 anjos. Um assentado na cabeceira e o outro nos pés. De onde estivera o corpo de Jesus. Significa que o Senhor enviou proteção para a nossa cabeça. E significa que Ele enviou condução para os nossos pés. Um anjo assentado na cabeceira e o outro nos pés daquele sepulcro. O que significa? Que o Senhor tem comando para a tua mente, para que você tenha sabedoria para ser um diferencial na terra. E Ele te dá força e ligeireza para você caminhar em direção às promessas. Tem 2 anjos e pergunta, mas por que você está chorando? É porque levaram o meu Jesus e eu não sei onde o colocaram. Eles não respondem nada para ela. Ela continua lá chorando. A palavra do Senhor fala que de repente vem um homem caminhando pelo jardim. E aí ele pergunta para ela assim, por que você está chorando, mulher? Ela fala assim, foi você que levou o meu Senhor? Foi você? E sabe que essa fala de Maria me intriga. Foi você que levou o meu Senhor? Ela está falando de um corpo morto que ela continua chamando de Senhor. Ela está falando, ela está revelando para nós que uma igreja, por mais que ela esteja andando não na totalidade do que Deus propôs, ela continua tendo um senhorio. Esse corpo continua sendo Senhor sobre a terra, mediante o poder que Deus derramou, mediante a autoridade que Deus derramou, mediante a unção que Deus derramou. Deus continua estabelecendo através da igreja o seu senhorio sobre a terra. Aquela mulher reconhece que mesmo diante de um corpo morto existia um senhorio. Foi você quem levou o meu Senhor. Diga-me onde Ele está que eu vou buscar. Quanta gente debocha da igreja? Quantas pessoas debocham da palavra? Zombam do Espírito Santo. E bendito seja o Senhor que estamos no tempo da misericórdia. Porque se fosse no tempo de Moisés, a terra já tinha se aberto e tinha engolido muita gente. As pessoas zombam da igreja, achando que a igreja não tem poder de Deus. Ei, querido, se você soubesse o que é a igreja de Cristo, e quando a igreja entende um pouquinho quem ela é no Senhor, ninguém pode resistir o povo de Deus. Não existe nada no mundo que se compare ao prazer de ser usado pelo Senhor. Hoje nós tivemos uma ação linda aqui na igreja. Há muito tempo nós não fazíamos isso. A ação social da igreja, ela se movia, e ela se movia de forma que cada um contribuía dentro da própria igreja. Mas o Ministério de Ação Social da Ágape começou com o apóstolo e eu indo de porta em porta, no bairro ao redor da igreja, buscar alimentos e apresentar a igreja para a cidade. E hoje nós tivemos o privilégio de alguns diáconos da casa, junto com alguns líderes, irem de porta em porta. E eles viveram experiências incríveis, experiências lindas no Senhor. Tiveram a oportunidade de orar por pessoas. Tiveram a oportunidade de orar por pessoas em luto, por pessoas enfermas. Tiveram a oportunidade de orar pela multiplicação nos celeiros. Tiveram a oportunidade de abençoar os nossos vizinhos. Se nós soubéssemos o poder e a autoridade que a igreja tem, nós não estávamos zombando da igreja. Bispa, mas quem é que está fazendo isso? Quando nós deixamos um culto
para fazer qualquer outra coisa, é como se nós estivéssemos dizendo que qualquer outro lugar é melhor. A palavra do Senhor diz que Maria, ela se encontra com o jardineiro e ela fala: aonde puseste? Diga-me que eu vou buscar. Ela não fala que vai chamar ninguém. Ela chamou a responsabilidade para ela. Ela falou assim: trazer Jesus de volta para o lugar onde ele precisa estar é minha responsabilidade. Ela não chamou Pedro, ela não disse que ia chamar o pastor. Ela não disse que ia chamar João, o apóstolo amado. Ela não disse que ia chamar ninguém, ela falou: eu vou buscar. Sabe quando a gente passa a vida inteira falando: ai, Senhor, preciso de alguém que ore por mim. Preciso de alguém que venha na minha casa. Ai, meu Deus, eu não fui visto. Meu Deus, passou por isso. Estou na igreja há 10 anos, ninguém veio na minha casa. Meu amado, Deus está falando com você. É tempo de você chamar para si a responsabilidade de colocar o corpo de Cristo no lugar que precisa estar. E o corpo de Cristo somos nós reunidos. Você sozinho não diz que você é corpo de Cristo, nem que você é igreja, que você vai passar vergonha. Você sozinho não é corpo de Cristo e nem é a igreja, porque a igreja se dá na comunhão dos irmãos. E corpo, um dedo ambulante não é corpo, é só um dedo que apodrece e que tem que ser enterrado. Então, você é o corpo de Cristo e Deus quer estabelecer você no lugar certo. E para esse lugar certo, para falar sobre esse lugar certo, eu quero ir com você lá em Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 11. 1 Coríntios, no capítulo 11. Existe um lugar certo para o corpo de Cristo. E depois eu vou voltar lá. Bispa, pelo amor de Deus, que hora que vai terminar esse culto? A hora que você entender a palavra. E dá um glória a Deus daquele que rasga o céu. Aí a gente diz: aleluia, Senhor, o povo entendeu. 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 17 em diante, diz assim. Eu gostaria que você se atentasse ao que eu vou ler. Nisto que vou dizer-vos, não vos louvo, pois vos reunis não para melhor, senão para pior. Antes de tudo, ouço que quando vos reunis na igreja, há entre vós divisões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós diferenças, para que os que têm a aprovação de Deus se manifestem no vosso meio. Quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor, pois quando comeis, cada um se apressa a tomar a sua própria ceia, assim um tem fome e o outro se embriaga. Não tendes casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nela têm? Que vos direi? Eu vos louvarei. É claro que não. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Olha o corpo aparecendo aqui. E você vai entender isso. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Fazer isso o quê? Ah, bispa, tomar o cálice. Tomar o cálice é consequência. Ele diz que esse cálice é o cálice do quê? O que você leu aí? Hã? Cálice do quê, gente? Vocês estão aí? Vou chamar a intercessão todinha para orar. Depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo o quê? Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Fazei o quê? Levantar a taça? Nova aliança.
fazer nova aliança. O que é fazer nova aliança, bispa? É trazer um povo novo? É esquecer os amigos antigos, a igreja antiga e partir para o novo? É você ser capaz de renovar a sua aliança com quem está sentado ao seu lado, como se fosse o primeiro encontro, a primeira vez. E o Senhor Jesus está falando, depois desse texto da aliança, ele diz: pois todas as vezes que comerdes deste pão e beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Ele está falando, todas as vezes que você comer do pão e beber do cálice do Senhor, você está anunciando essa morte, esse sacrifício, você está anunciando que o meu corpo foi moído para que você tenha vida. Que o meu sangue foi derramado para que você receba uma aliança. E essa aliança te leve ao encontro do Pai. Só que tem um segredo aqui. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E o que seria esse indignamente? Primeira coisa do indignamente, aquele que não estabeleceu aliança com o Senhor. Se você não tem aliança com o Senhor e você, num culto de Santa Ceia, toma do cálice e come do pão, você está zombando do corpo de Cristo. Depois disso, aliança horizontal. Se o Senhor está falando que o corpo é a representação da igreja, e eu não tenho aliança com o corpo, como que eu vou tomar Santa Ceia? Como é que eu vou fazer parte? Porque a mesa, o corpo de Cristo estabeleceu a igreja, e a igreja tem lugar na mesa. A igreja não tem porção de servo, a igreja tem porção de filho. Quando Maria Madalena pede o corpo de Jesus, ela estava pedindo um corpo morto, mas o que ela não sabia era que Jesus tinha ressuscitado e que o corpo de Jesus estava muito vivo. Jesus não foi enterrado, ele não andou em espírito, o corpo dele foi levantado do sepulcro, foi glorificado, e esse corpo glorificado passou a andar na terra por mais de 40 dias, falando e instruindo a igreja para andar em poder e autoridade. Maria estava buscando um corpo morto, que estava sem sangue, que estava dilacerado, mas o corpo de Jesus estava glorificado. Agora, quando eu faço parte de uma igreja, mas eu decido não ter aliança com meu irmão, mas eu tomo da ceia porque religiosamente eu não posso ficar sem ceia, senão eu vou para o inferno. O que leva você para o inferno não é ficar sem ceia, o que leva você para o inferno é não ter aliança, é não perdoar, é blasfemar contra o Espírito Santo, é ficar indignado com tudo e todo mundo, é maldizer a vida dos outros, é falar mal das autoridades, entre outras coisas. Isso é que leva para o inferno. Porque não adianta eu fazer parte da mesa e estar com ódio do meu irmão. Se eu estou com ódio do meu irmão, eu estou novamente dilacerando o corpo de Cristo. E ao invés de ser a Madalena, que quer o corpo para colocar no lugar certo, eu estou dilacerando o corpo novamente. E o Espírito Santo de Deus hoje está chamando você e eu para, se for necessário, chorar na porta do sepulcro e falar: Senhor, o Senhor disse que ressuscitaria, que teu corpo estaria de pé. E eu creio que a igreja de Cristo vai se levantar na porção de cada uma das suas promessas. Que a igreja de Cristo ainda faz sinais, prodígios e maravilhas. Eu creio que a igreja ainda tem vestes de louvor. Eu creio que a igreja andará glorificada. E todos terão de dizer: só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Como que nós vamos nos conformar? A palavra em 1 Coríntios diz: pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação.
não discernindo o corpo do Senhor. Aquele que vem religiosamente tomar uma santa ceia na casa de Deus, porque aprendeu em 1900 antigamente que se você não toma ceia, você não é de Deus. Aquele que vem religiosamente tomar ceia, mas o espírito da rebelião está dentro dele, ele não está discernindo o corpo e ele está comendo para a própria condenação. Ele vai ser condenado pela morte de Jesus. E por causa disso, há entre vós tantos fracos e doentes e muitos que dormem. Uma igreja apática, uma igreja cansada, uma igreja abatida, que tudo lá fora é melhor do que vir para o culto. Uma igreja que prioriza tudo, menos o crescimento espiritual. Como que a gente poderia dizer que essa igreja está fraca? Ela está doente ou ela está dormindo? Bispa, nem sei, mas eu acho que eu me enquadrei nos 3. Então nós não estamos discernindo o corpo. E o que torna Maria Madalena uma mulher notável? Foi ela ser liberta de 7 demônios? Isso faz parte. Mas o que faz o nome dessa mulher ser citado é a responsabilidade que ela puxa para si de ter o corpo de Jesus no lugar certo, independente do quanto pudesse pesar e das dificuldades que se pudesse ter. Eu não abro mão do corpo. Sabe o que Deus está falando com você? Não abra mão da igreja, não abra mão do teu ministério, não abra mão da unção que foi derramada sobre a tua vida, não abra mão das promessas, não substitua as minhas promessas pelos teus planos, porque se você buscar o meu reino e a minha justiça, todas as demais coisas te serão acrescentadas, coisas que você nem pediu, nem pensou. Deus é Deus para fazer infinitamente mais de tudo que podemos pedir ou imaginar. Mas não podemos abrir mão do corpo da igreja, o corpo de Cristo que é a igreja. Mas bispa, não está no seu maior momento de glória, mas a igreja de Cristo que se posiciona e puxa para si a responsabilidade, verá Jesus glorificado e será glorificada junto com Ele. A palavra do Senhor fala que se com Ele morremos, com Ele também ressuscitaremos e seremos glorificados. O que é você andar sobre a terra glorificado? Ah, meu Deus! Não ter dificuldade com nada, não ter embaraço com nada. Ai, falaram mal de você, aleluia, glória a Deus, estou no caminho certo. Parar de milindres, parar com dificuldade. Está enfermo? Estava, não estou mais, porque eu já orei, já saiu a enfermidade. Ter um corpo glorificado é não se abater com nada que essa terra propõe, é não ter medo de nada que os noticiários trazem, porque você sabe aonde você está e em quem você está. Ter um corpo glorificado é ter vestimenta de louvor, é motivo para estar em luto, mas você está adorando ao Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem. É ter as cinzas de tristeza removidas e receber uma coroa de alegria. Em nome de Jesus. Será que tem uma Madalena aqui nessa igreja? Uma. Porque se tiver uma, basta para Jesus se revelar glorificado. Se tiver uma Madalena no meio de 12 discípulos e todas as mulheres que seguiam Jesus, uma Madalena bastou para Jesus falar: ei, avisa todo mundo que eu já ressuscitei. Uma bastou. Uma, para que todo mundo soubesse que a promessa se cumpriu e todo mundo pôde ver a descida do Espírito Santo e homens que não tinham valor algum sendo levantados como autoridade sobre a terra e dominando até sobre a política e dominando sobre tudo, porque o Espírito do Senhor era com eles. Em nome do Senhor Jesus. A igreja não é um clã. A igreja não pode ser elitizada ao ponto de eu entrar aqui e achar: meu Deus, entrei no meu mundinho, não cabe mais ninguém. Ei, aonde é que está o corpo de Jesus?
aonde é que está? E se Jesus está perguntando isso para você e para mim, eu te pergunto, aonde é que você está? Aonde é que você está? Bispa, eu estou aqui. Mas você como pé, como diz o apóstolo, você é prótese ou você é membro? Um membro sente a dor do corpo. Um membro chora junto. Esses dias eu estive numa podóloga e eu falando para ela, né? Ainda dizem que unha é célula morta, que se fosse viva, misericórdia. Encrava uma unha para você ver. Uma unha, que é célula morta. Se o corpo inteirinho não vai sentir. E quando aquilo que a igreja sofre não dói em você, será que você é corpo? Já se fez essa pergunta? Será que você está ligado, junto de fato? Ou será que você é uma prótese? A prótese não tem o sangue correndo. O sangue vivo, o sangue de aliança. E aí tudo que bate entra. Tudo que fala é verdade. E todas as dúvidas encontram repouso no seu coração. Hoje o Senhor está perguntando para você, cadê o corpo? Cadê a igreja? Nós não podemos continuar na letargia, achando que está tudo bem. O diabo é especialista em nos enganar. Muitas vezes ele permite uma confusão, porque algumas coisas estão correndo bem mediante tudo que você plantou em outros tempos no reino de Deus. Você fala, não estou fazendo mais como antes e Deus continua me abençoando. Deus está te abençoando porque Ele te ama. Ele está te abençoando porque você é amado dEle, mas porque você também plantou algo na casa do Senhor. Você também plantou algo na vida de pessoas. Aleluia. Mas o que você está plantando agora, que tipo de colheita você vai ter? Dentro da disposição do teu coração, chegamos ao final de 2023, meu amado, de verdade, se você faz uma retrospectiva como servo, filho de Deus, você está feliz? Você está realizado? Você fez tudo que você planejou? De verdade. Você cumpriu pelo menos um voto que você fez para o Senhor esse ano? O voto de, agora eu vou ficar firme. Agora eu vou seguir no ministério. Agora eu vou ser um dizimista da casa do Senhor. Agora eu vou ser um ofertante da casa do Senhor. Agora eu vou ser um dos provedores do terreno. Agora, esse ano, eu vou ganhar 100 almas para Jesus. Ou pelo menos uma. Você está feliz? Ou será que nós estamos como os discípulos, voltando para casa? Nós precisamos saber que Jesus confiou o corpo dele para nós. Somos nós quem o guardamos. Somos nós quem cuidamos. Somos nós quem protegemos. Somos nós quem o buscamos. E quando nós fazemos isso, ele se revela com todo o seu poder, com toda a sua glória, com toda a sua majestade. O Senhor quer se revelar a você. Por isso ele tem isolado você de muitas pessoas. Por isso esse ambiente de solidão, parece que você está cercado de um monte de gente e não tem ninguém perto de você. Jesus quer se revelar. E você tem a opção de voltar para casa. Mas você tem a opção de ficar na porta do sepulcro até que ele se revele. Bispa, e onde é a porta do sepulcro? Talvez o teu ministério. Talvez todo aquilo que Deus propôs para a sua vida que você não entendeu e largou no meio do caminho. Talvez a tua família está como um sepulcro. Você olha e você não tem mais expectativa. Independente de onde seja o sepulcro que está estabelecido, se você se posicionar como Maria se posicionou, existe um Cristo ressurreto para fazer você andar de glória em glória e de vitória em vitória. Existe um Cristo ressurreto para estabelecer vida sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar as Madalenas a ficarem de pé.